Você sabia que os Estados Unidos, durante a invasão militar na Venezuela, fizeram uso de uma arma sônica secreta? Eles conseguiram com que o radar e os sistemas fossem interrompidos antes do ataque. Isso provocou um apagão de forma inexplicável. Imagina o susto. Primeiro, aconteceu um blackout no sistema. Depois, ouviram o som de 8 helicópteros. E não eram helicópteros comuns, não. Eles tinham uma tecnologia que ainda não foi identificada. Se não bastasse, o céu também foi tomado por inúmeros drones que sobrevoaram a área. A equipe era formada por 20 militares da Delta Force e de unidades de forças especiais dos Estados Unidos. Eles até poderiam estar em desvantagem pela quantidade de homens, mas não sofreram nenhuma resistência, porque os soldados venezuelanos, de acordo com os relatórios, passaram mal. Além de náusea, tontura e vertigem, eles tiveram sangramento pelo nariz e alguns teriam vomitado sangue. Esses sintomas são atribuídos ao intenso efeito de onda sonora, ou arma desconhecida, algum tipo de tecnologia que até agora não foi descoberta por nenhum outro país. Obviamente, o Pentágono negou o uso de qualquer arma misteriosa. Disse que não houve nada experimental durante a operação. Os americanos afirmaram que não foram usados dispositivos capazes de causar tais danos e que a manobra foi conduzida com meios convencionais. Pelo visto, se garantem na inteligência, nas estratégias e nos armamentos usuais. Os analistas militares avaliaram que a ação teve características de uma operação de eliminação silenciosa, possivelmente conduzida com o uso de um dispositivo de micro-ondas de alta potência. O confronto tomou um rumo misterioso quando 100 soldados venezuelanos, aparentemente, ficaram paralisados. Eles foram incapazes de reagir. Apesar do grupo dos Estados Unidos ser bem menor, era altamente treinado. Testemunhas afirmaram que os operadores da Delta Force efetuavam disparos com uma precisão fora do comum, coisa de 300 tiros por minuto cada um. A principal teoria é que os helicópteros Black Hawk teriam sido usados para potencializar essa capacidade, se utilizando de módulos de radar em formato de disco, que emitem um feixe direcionado contra as tropas adversárias. Os soldados atingidos relataram traumas internos severos. Muitos perderam o total equilíbrio, acompanhado de paralisia momentânea. Os que sofreram sangramento tiveram sintomas comparados com hemorragias internas. O Pentágono não divulgou oficialmente qual equipamento teria sido utilizado. Só sabemos que os especialistas militares costumam classificar esse tipo de recurso como um sistema de eliminação suave. Se essa é a forma suave de invadir um território, eu fico pensando naqueles em que há truculência. Mas como essa tecnologia realmente funciona? Para compreendê-la, é preciso primeiro analisar os seus efeitos. O mais provável para gerar esse tipo de pressão interna, sem a presença de som externo, é um dispositivo de micro-ondas de alta potência. Esse sistema tem por base um fenômeno conhecido como efeito Frey. A arma possivelmente foi transportada por um helicóptero Black Hawk e a suposição é que utilizou um feixe concentrado de energia de micro-ondas pulsadas, e não ondas sonoras, que atravessa diretamente o crânio. Esses feixes são absorvidos pela água presente nos tecidos cerebrais e pelo fluido do ouvido interno. Essa energia provoca um aquecimento extremamente rápido e quase imperceptível do tecido, inferior a 1 grau Celsius. No entanto, mesmo que essa expansão seja mínima e breve, gera uma onda de pressão dentro do crânio. É aí que o bicho pega. Quem é atingido começa a perceber sons estranhos, como estalos, zumbidos ou até um rugido que parece surgir de dentro da própria cabeça. Deve ser uma sensação enlouquecedora. E isso explica a falta de reação. E isso ocorre sem qualquer participação dos tímpanos.
Quando a frequência é ajustada para coincidir com a ressonância do ouvido interno, o sistema desestabiliza violentamente o equilíbrio corporal, provocando vertigem imediata. Em níveis mais elevados de potência, essa expansão súbita do tecido resulta em sangramentos nasais e nos traumas internos descritos pelos soldados. Outra hipótese pode ter sido o uso de um emissor de pulsos infrassônicos. Nesse tipo de emissão, não há um feixe contínuo. Esse dispositivo opera por meio de rajadas de alta intensidade de pressão do ar, que são emitidas em frequências extremamente baixas, inferiores a 20 Hz. Essas ondas atravessam o corpo e entram em ressonância com órgãos internos, como o estômago e os pulmões. O infrassom de alta intensidade pode provocar cavitação, ou seja, a formação de bolhas nos fluidos corporais, e quando essas bolhas colapsam, produzem pequenas ondas de choque capazes de danificar os tecidos. É tão agressivo quanto a emissão de micro-ondas, porque quem é atingido sente uma vibração intensa no abdômen, e isso evolui para náuseas severas. A consequência é a mesma impotência da primeira versão. De qualquer forma, a Força Tática dos Estados Unidos acertaram em cheio nessa ofensiva e saíram vitoriosos. O veredito foi que centenas de guardas venezuelanos não tiveram nem tempo de enfrentar um combate armado convencional. Antes que isso fosse possível, eles foram incapacitados, adoeceram, ficaram desorientados e apresentaram sangramentos. Isso tudo muito antes de qualquer contato direto com as tropas de Trump. Isso traz a explicação do motivo do êxito de 20 homens contra 100. Mas se você pensa que isso foi tudo, senta, se acomoda que tem mais história. As Forças Armadas dos Estados Unidos ainda usaram outra estratégia. Foi o que os analistas nomearam o Domo de Ferro do Caribe. Todo mundo acreditava que o espaço aéreo da Venezuela era impenetrável, por ser protegido pelo sistema antiaéreo russo S-300. Ninguém imaginava que esse verdadeiro colosso, capaz de derrubar aeronaves à distância de até 240 quilômetros, seria humilhado de tal forma. No entanto, a noite de 3 de janeiro de 2026 entrou para os livros de história como o episódio sombrio que apagou o mito da invencibilidade. Ele simplesmente deixou de existir. O primeiro golpe não veio dos pilotos, mas das leis da física. O porta-aviões norte-americano Gerald Ford, que estava posicionado ao largo da costa, desencadeou uma ofensiva de guerra eletrônica tão intensa que não apenas bloqueou os radares venezuelanos, como, literalmente, saturou suas telas, deixando-as completamente brancas. Os operadores do sistema S-300 da base aérea Capitão Manuel Rios ficaram cegos antes mesmo de perceber a aproximação dos mísseis. Os primeiros ataques foram disparados de um destroyer com precisão cirúrgica. 2 mísseis de cruzeiro Tomahawk atingiram diretamente as matrizes de radar da versão venezuelana do sistema S-300. Em questão de segundos, eles perderam o alcance, como se tivessem sido transformados em sucata. Depois dessa afronta, bombas guiadas por precisão desceram sobre a pista de voo e as aeronaves que estavam estacionadas foram engolidas pelas bolas de fogo. 7 jatos foram destruídos antes mesmo que seus pilotos conseguissem alcançar as escadas. Não houve combate aéreo. Foi uma execução terrestre. Apesar do golpe, o que ficou mais devastado foi o psicológico dos soldados venezuelanos, não só deles, mas da população em geral. Afinal, às 4h20 da manhã, o estrondo dos motores fez tremer as janelas do centro de Caracas. Eles tinham por alvo a Fortaleza, sede do Ministério da Defesa e núcleo do comando militar do regime. Além da devastação das estruturas, o ataque destruiu também a capacidade de comunicação da liderança da Venezuela.
Enquanto a fumaça subia dos prédios do ministério, a mensagem tornava-se clara para cada comandante em terra. O que ecoava era um sonoro: "Você está sozinho e ninguém virá em seu socorro." E pensar que tudo isso era apenas uma cortina de fumaça. O verdadeiro alvo era ninguém menos que o próprio presidente Nicolás Maduro. Agora temos a linha do tempo que revela como as forças dos Estados Unidos penetraram o coração de Caracas e capturaram o Maduro. Eles não decidiram essa ação da noite para o dia. Os Estados Unidos se prepararam durante meses com um cerco naval ao redor da Venezuela. O grupo de ataque do porta-aviões Gerald Ford e o grupo de prontidão anfíbia do navio USS Wasp já estavam posicionados ao longo da costa. O pretexto era evidente: os Estados Unidos tinham classificado o governo venezuelano como um estado narcoterrorista e quiseram a qualquer custo deter os principais líderes do tráfico. Enquanto a Marinha mantinha o bloqueio do mar, os agentes de inteligência acompanhavam silenciosamente um único alvo. Eles aguardavam uma janela específica, o momento exato em que Maduro estivesse parado e mais vulnerável. Era o início da etapa 2, o ataque. A ofensiva começou precisamente às 2 horas da manhã no horário local da Venezuela. Diversos caças F-35 abriram uma brecha nas linhas inimigas e desorganizaram completamente as defesas antiaéreas. Até mesmo os sistemas russos S-300, que estavam posicionados ao redor de alvos estratégicos de alto valor. Com o espaço aéreo neutralizado, o caminho ficou livre para que os helicópteros da Força Delta avançassem diretamente rumo à missão. Em seguida, veio a distração. Enquanto os helicópteros se deslocavam, os jatos intensificaram os bombardeios, atingindo novamente a base militar de Fortuna, o principal centro de comando, além da base aérea de La Carlota. E isso tudo comprometeu de vez o apoio aéreo venezuelano. Não teve jeito. Explosões de grande escala e um apagão repentino nas comunicações. O objetivo não era provocar caos indiscriminado, mas criar cobertura. Feito isso, eles aproveitaram a escuridão e a confusão para que os operadores de nível 1 entrassem em ação. Testemunhas em Caracas relataram que as aeronaves estavam voando extremamente baixo, quase tocando os telhados, operando abaixo da cobertura dos radares. Foi então que uma equipe avançou sobre um complexo altamente protegido, localizado dentro da vasta área de Fortuna. A reação da Guarda Presidencial venezuelana foi imediata, porém ineficaz, já que os helicópteros forneciam cobertura com fogo intenso. Os operadores se moveram com precisão cirúrgica, realizando pousos simultâneos em múltiplos pontos. E a pergunta que não quer calar: como eles sequestraram Maduro? Isso nos leva à próxima etapa. Helicópteros especializados pairavam sobre o alvo para inserir a equipe de assalto. Enquanto dezenas de helicópteros de ataque suprimiram o fogo inimigo, operadores da Força Delta desceram e iniciaram a busca pelos alvos valiosos. E como chegaram até eles? De forma direta. A CIA teria infiltrado um agente no círculo mais próximo de Nicolás Maduro. Paralelamente, nos Estados Unidos, a Força Delta construiu uma réplica exata da suposta casa segura do presidente. E isso permitiu o treino da invasão repetidas vezes. Foi muito ensaio antes da grande estreia. Eles desenvolveram a expertise de executá-la praticamente de olhos vendados. Quando os operadores invadiram o quarto, a ação foi tão rápida que os seguranças não tiveram tempo de reagir. Os guardas ficaram desorientados pelas granadas de luz e pelo som. Os operadores utilizaram um maçarico e alcançaram o Maduro antes que ele conseguisse trancar todas as portas. O choque e o pânico o paralisaram no instante em que a Força Delta tomou o controle do complexo.
era oficial. Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores foram então fisicamente detidos. Não houve espaço para negociação. Ambos foram pegos e conduzidos imediatamente ao ponto de extração. As aeronaves designadas são capazes de realizar extrações urbanas diretamente a partir de edifícios, além de efetuar o reabastecimento em voo, de perder o fôlego, não é? Mais uma vez, os Estados Unidos mostraram que não estão de brincadeira e que são capazes de qualquer feito para desestabilizar os inimigos.